o verdadeiro caminho da santidade passa por atitudes de misericórdia, de justiça e promoção da paz. Que o exemplo de todos os santos e santas nos ajudem. Irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário de Fátima, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sinal da TV Diário, pela rádio web, pelo YouTube. Hoje, a igreja no Brasil celebra a solenidade de todos os santos e santas. No calendário litúrgico e dos santos, esta data é 1º de novembro, um dia antes de finados. Mas a igreja no Brasil, por consentimento da Santa Sé, celebra algumas solenidades no domingo, para que o maior número possível de pessoas possa celebrar e fazer memória e atualizar na sua vida o mistério salvífico da salvação, que passa por diferentes momentos no ano litúrgico, para ir nos ajudando a fazer memória e atualizando em nossas vidas a graça e a misericórdia de um Deus que é amor e que é bondade. Então, hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas. E a liturgia da palavra, ela vai nos apresentar como que um mapa, um caminho que eu, você, cada um de nós podemos fazer para chegar ao reino de Deus, chegar à santidade. E é fundamentalmente aquilo que fez, que viveu, que procurou cada santo e cada santa que por aqui passou e que se empenhou para fazer a vontade do Senhor. Então, hoje nós meditamos e temos esse ensinamento catequético, este mapa do caminho da santidade, orientados pelo evangelista Mateus, quando inicia o seu primeiro discurso, chamado de Sermão da Montanha, no seu evangelho. Mateus, ele tem nos seus escritos no evangelho um detalhe bem interessante. Ele sai reunindo os ditos, os ensinamentos, as parábolas que Jesus foi contando, que Jesus foi caminhando e ensinando aos discípulos e às multidões para catequizar a sua comunidade. De modo que os 2 primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, nós temos muito claro o evangelista Mateus nos apresentando quem é Jesus. E isto foi fundamental para aquela comunidade e é para nós. Quem é Jesus? A clareza, a convicção, porque isso é fundamental para a gente saber a quem segue, a quem serve, em quem acredita e a quem está seguindo. No capítulo 3 e 4 do Evangelho, nós nos deparamos com o evangelista apresentando à comunidade a missão de Jesus. A que ele veio, para quem ele veio e o que ele veio comunicar, revelar e transmitir, e a quem se destina o seu reino. E aí, logo em seguida, nós vamos continuar esse caminho catequético orientados pelo evangelista Mateus, com 5 discursos ou com 5 grandes catequeses. E o trecho do evangelho que nós meditamos hoje é exatamente o início do primeiro discurso, que é chamado de Sermão da Montanha. E nesse discurso do Sermão da Montanha, o evangelista Mateus vai trazer o ensinamento de Jesus
sobre a nova lei, sobre o novo jeito de amar, de seguir e de caminhar para a salvação. Então, eu vou destacar 3 aspectos para a gente rezar e meditar e continuar o nosso caminho sem se perder, olhando para esse mapa que o evangelista vai apresentar, recolhendo o ensinamento de Jesus às multidões e aos discípulos naqueles dias e que é atualíssimo para nós hoje. Primeiro aspecto, para a gente começar esse mapa que vai orientando o nosso caminho de santidade, que é o ensinamento catequético deste domingo. Escutemos. Diz o Evangelho assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Este é o primeiro ensinamento. O caminho da santidade passa pela disposição pessoal, pelo desejo pessoal, pela decisão de cada um, de cada uma, de querer subir o monte, de querer encontrar com o Senhor, de querer ouvir o Senhor e de querer se deixar moldar, formar e orientar pelo ensinamento e pela palavra do Senhor. Então, é o primeiro passo no caminho da santidade. É a decisão, a escolha que cada um, cada uma precisa fazer de acreditando, aderir e aderindo, seguir e seguindo, ouvir e ouvindo, obedecer e obedecendo, deixar-se formar, moldar, orientar pelo ensinamento do Senhor. Por isso é que o Evangelho diz assim: subiu ao monte. E por que a nova lei? Porque foi lá no monte que o Senhor deu a Moisés a primeira lei, os 10 mandamentos. É no monte que Jesus vai ensinar às multidões e aos discípulos a nova lei, as bem-aventuranças. E é interessante o detalhe que o Evangelho diz: subiu ao monte e sentou. Falar sentado para a cultura e a tradição da época de Jesus, falava sentado quem falava com autoridade, quem tinha conhecimento e quem tinha propriedade do que estava fazendo, ensinando e transmitindo. Então, irmãos e irmãs, Jesus subiu, Jesus sentou, Jesus ensinou e Jesus convidou aqueles a fazer uma experiência de intimidade e de encontro. E o primeiro passo para a nossa salvação e para o caminho da santidade passa pela experiência do encontro pessoal com Jesus, da escuta da sua palavra. O Papa Bento XVI dizia que o verdadeiro caminho de conversão e de fé não passa pelo seguimento de doutrinas nem de moral, mas passa pela experiência do encontro com uma pessoa. Passa pela experiência do ouvir, do estar e do experimentar uma pessoa, Jesus Cristo. Então, o primeiro passo no caminho da santidade, ele é pessoal, ele é de decisão, ele é de adesão à pessoa de Jesus, à palavra de Jesus e ao projeto de Jesus, o reino de Deus. Por isso que o monte é o lugar do encontro, é o lugar onde Deus se dá, é o lugar onde Deus se revela, é o lugar onde Deus se comunica, e é lá que eu posso experimentar. E o nosso monte pode ser aqui, que ouvimos, que experimentamos, que nos alimentamos de Jesus, o Senhor. Claro, o primeiro ensinamento. Segundo, as bem-aventuranças
elas se dividem em dois aspectos. A primeira parte das bem-aventuranças nos levam à relação com Deus. A segunda, a relação com os irmãos. Então, o primeiro passo é essa decisão, essa escolha, essa adesão. A segunda é exatamente esta, logo da primeira bem-aventurança, que é a chave de leitura para a nossa meditação neste domingo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. A santidade pressupõe essa compreensão. E o evangelista Mateus não diz só pobres, mas pobres em espírito. Bem-aventurado aquele que reconhece o Senhor como o seu Senhor, como o seu guia e como mestre e salvador. Porque quem não é pobre em espírito é autossuficiente, prepotente, por si se basta, não precisa de nada nem de ninguém, ele é senhor de si e senhor dos outros. E o pobre em espírito é aquele que reconhece a pequenez, que reconhece a necessidade humana da grandeza e abundante misericórdia, graça e compaixão do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, é o segundo passo, ou a segunda seta no caminho da salvação. É ser pobre em espírito, é ter disposição interior para acolher com humildade, simplicidade e mansidão a vontade do Senhor na sua vida. Por isso, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deste o reino do céu. E isso é uma característica fundamental da santidade. É a pobreza em espírito, a humildade, a simplicidade, o reconhecimento da abundante graça e misericórdia de Deus. E aí quem é pobre em espírito se torna confiante, espera e diante das aflições tem certeza. Com Ele posso contar. Ele nunca me abandonará. E a minha esperança, a minha força estará sempre nele. Na aflição, tenha certeza da presença e consolação do Senhor. E ainda, quem é pobre em espírito é manso. Você é uma pessoa mansa? Um homem manso, uma mulher mansa? Não sei. Mas quem convive contigo sabe. Quem convive comigo sabe. Nós somos mansos, humildes, pobres em espírito? Não sei. É a pergunta para a gente pensar, para a gente rezar e para a gente consertar os erros no mapa do nosso caminho de santidade. Claro, segundo o ensinamento. Terceiro, então, o primeiro era em relação a si, o segundo é em relação a Deus, essa relação de reconhecimento da grandeza, da misericórdia e da bondade dele, e o terceiro é em relação aos irmãos. E aí diz as bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu sou misericordioso, misericordiosa. Eu sou justo, justa. Eu promovo a paz aonde estou e com quem estou. Isto são, dentre as tantas outras bem-aventuranças, são 3 características fundamentais para o caminho da santidade. É a gente perceber que a verdadeira espiritualidade cristã passa pela capacidade de usar de misericórdia e compaixão com o irmão, com a irmã. Menos julgamento, mais misericórdia e compaixão. Menos condenar e apontar, mais acolher e amar. Isso é o caminho da salvação e da santidade. Menos confusão, intriga, divisão, polarização. Mais paz, serenidade e harmonia na família, no trabalho, na igreja,
na política, na sociedade. Isto é santidade. E isto é o caminho da salvação. E é este o convite que o Senhor nos faz hoje, celebrando a solenidade de todos os santos e santas. Que sejamos mais misericordiosos, promotores de justiça e de paz, aonde estamos e com quem estamos, porque o verdadeiro santo é aquele que encontra, ouve e acredita no Senhor. O verdadeiro santo é aquele que entende e faz a experiência da pobreza em espírito, reconhecendo a superabundante graça de Deus e a sua pequenez, a sua miséria e necessidade de graça e amor do Senhor. O verdadeiro caminho da santidade passa por atitudes de misericórdia, de justiça e promoção da paz. Que o exemplo de todos os santos e santas nos ajudem e nos inspirem, principalmente o santo da nossa devoção, a também buscar a santidade de modo particular, amando e respeitando o Deus que amou e respeitou, mas acima de tudo, amando e respeitando e sendo misericordioso com nossos irmãos e irmãs com os quais convivemos e somos e fomos criados imagem e semelhança do Senhor. E como nos disse a primeira leitura, a segunda leitura, somos filhos e filhos amados e amadas do Senhor.